Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para fazer uma pequena aula dessa segunda lição desse novo trimestre, que tem como título Nascimento, Infância e Início do Ministério de Jesus. Bom, no tópico 1, nós vamos falar sobre o nascimento transcendental, um nascimento sobrenatural, um nascimento com origem divina. Então, lembra que nós estudamos na aula passada, o presbítero Marcelo, ele foi muito feliz quando ele diz que a intenção teológica de Mateus é dá ênfase à messianidade de Jesus. A intenção teológica de Mateus é mostrar, demonstrar que as escrituras do Antigo Testamento, as promessas, as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Então, Mateus tem essa intenção teológica de trazer, de provar a messianidade de Jesus. E essa intenção teológica também está no seu nascimento. É um nascimento sobrenatural, é um nascimento transcendental, ok? E o termo nascimento, a palavra nascimento, no original é Gênesis, Gênesis do grego, a mesma palavra para genealogia. Frank Stagg vai dizer que tem uma intenção teológica nisso, porque está para comprovar a origem divina de Jesus, porque Gênesis simboliza, significa uma nova criação. A partir dele, uma nova história, uma nova filiação. Ele é um novo Moisés. Ele vai trazer um novo êxodo, um êxodo espiritual, um êxodo para a salvação. Então tem intenção teológica no nascimento, que é um Gênesis, que é um nascimento divino, de origem divina, uma nova história, uma nova filiação, uma nova criação, um novo Moisés, libertação e êxodo. É a genealogia, a Gênesis de Jesus, Gênesis de Jesus. Bom, 1.2, no 1.2, as aparições angelicais. Lucas vai narrar aparições de anjos para Maria, para a mulher. Lucas vai narrar aparições angelicais para Maria. Salve a agraciada, né? Lembra? Salve a agraciada, bendita entre as mulheres. E ali o anjo explicando que Maria conceberia um ente divino. Mateus ele relata aparições angelicais para José. Isso tem uma importância teológica muito interessante dentro de uma sociedade patriarcal, por ele ser o líder da família, e também essas aparições tá no sentido de explicar para ele o propósito de Deus, explicar para José o propósito de Deus, para apaziguar. Ele queria deixar Maria secretamente, ele queria abandonar, eles estavam ali no período, né, naquele período ali de noivado, para nós que é noivado, porque o casamento judaico era dividido em três partes: o compromisso, onde os adolescentes eram prometidos pelos pais, né, os adolescentes eram prometidos pelos pais, e aquela adolescente, a menina, era prometida ao filho de outro casal. Então eles eram um casamento arrumado pelos pais, tinham um compromisso. Depois se desposavam, ou seja, para nós hoje é um noivado, sendo que esse noivado ele tem um sentido de casamento, tem legitimidade de casamento, ou seja, todas as sanções da lei judaica era aplicada já para esse noivado, né? As sanções, as punições da lei judaica já era aplicada para, no caso, se houvesse traições, se houvesse infidelidade no noivado, para você ver que esse período do noivado, como que era importante, como que era muito sério o período do noivado, esse período que José e Maria estavam. Quando José ficou sabendo da gravidez de Maria, né? Esse período do noivado, né? Ele era desposado com Maria. Esse período eles não tinham relações sexuais, né? Esperaria a cerimônia do casamento, mas já tinha o sentido de casamento propriamente dito, mas ainda eles não coabitavam, não estavam juntos ainda de forma corporal. Então, quando José ficou sabendo, ele quis abandonar Maria, mas o anjo apareceu para ele, explicou para ele o propósito de Deus na vida de Maria, o propósito de Deus, o que estava acontecendo, aonde ele foi entender. Então, as aparições do anjo foi para trazer tranquilidade, foi para trazer compreensão ao propósito de Deus, o que estava acontecendo de forma sobrenatural. Lucas vai narrar aparições para Maria, para a mulher. Mateus, nesse sentido, para José, ok? 1.3, o Emanuel, Deus conosco. Nós aprendemos na aula passada, né, na introdução, que o Emanuel, essa construção teológica, esse conceito teológico, o Emanuel, Deus conosco, vai perpassar todo o livro de Mateus. Mateus ele quer trazer
esse conceito. Mateus ele quer trazer essa compreensão teológica, que o Deus que estava na eternidade, o Deus que estava lá na eternidade, ele teve a intenção, ele teve o desejo de habitar com os homens. E ele habitou com os homens, ele foi presente, ele entrou na história dos homens. Então, o Emanuel, o Deus conosco, vai perpassar, vai estar em todo o livro de Mateus, ok? Então, o anjo aparece para José, e vai dizer, olha, chamará Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Então, aquele nascimento, o anjo está dizendo que aquele nascimento era a presença do Altíssimo, a presença de Deus no meio dos homens. Então, é o Emanuel. Por que aconteceu cura? Porque Deus estava presente no meio dos homens. Por que o paralítico andou? Porque Deus estava presente ali no meio dos homens. Por que ele andou por sobre o mar? Por que o morto ressuscitou? Por que o cego enxergou? Porque Deus estava presente no meio entre os homens. Então, Mateus já vai começar o seu evangelho no capítulo 1 usando a profecia de Isaías relacionada ao Emanuel. Então, no capítulo 1, ele já vai falar do Emanuel, Deus conosco, usando a profecia de Isaías. E Mateus, no seu último capítulo, ele vai também dizer que Deus está conosco, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Mateus termina o evangelho assim, ou seja, o Emanuel vai perpassar todo o livro de Mateus. Ou seja, essa é a teologia matiana. Essa é a teologia do Emanuel conosco, a presença de Deus conosco. Então, o nascimento dele é um nascimento divino, é a encarnação do verbo, né? Como o João disse. Então, é um conceito teológico que vai perpassar. E o próprio nome Jesus, Jesus, né? Jesus, o próprio nome Jesus já é Salvador. O próprio nome Cristo que Mateus usa é Messias ou ungido. E o Emanuel, Deus conosco. Então, esses três termos estão no livro de Mateus, nos primeiros capítulos ali, demonstrando os títulos, né? As características, os atributos desse que estava nascendo, desse que veio ao mundo, ok? Tópico 2, a trajetória do menino Jesus. Então, Mateus ele vai ter um pequeno relato ali da infância de Jesus. Mas antes do menino nascer, tem a questão da estrela no céu. Do sinal da estrela no céu. Os magos, os astrólogos, né, que vieram lá do norte, vieram da Pérsia, e viram a estrela no céu e queriam saber, porque aquela estrela significaria um nascimento de um grande personagem, de um rei. Então eles quiseram saber onde nasceria o rei dos judeus. Eles seguiram a estrela. E dentro da interpretação midrástica, né, essa estrela significava a promessa, a profecia de Números 24:17. Então, Números 24:17 tem ali a promessa de um nascimento de um personagem, de um grande rei que nasceria ali em Israel, Números 24:17. Então, Viviano vai dizer que a estrela que conduziu Cristo, que conduz, né, a estrela que conduz, que leva os magos, essa estrela está relacionada à interpretação midrástica de Números, capítulo 24:17. Então, o nascimento dele essa procura dos magos vai alarmar Herodes, porque Herodes não é um rei judeu. Herodes, ele é um idumeu, descendente de Esaú. Ele é casado com Mariana. Mariana é judia, descendente dos Asmoneus, dos heróis, grandes Asmoneus, mas Herodes não é judeu. Então Herodes fica ameaçado por ele ser descendente de Esaú, idumeu, com o nascimento dessa criança, um legítimo judeu nascendo, sendo ele o rei, né? Nascendo como rei. Então, por isso, a preocupação. É interessante também que essa estrela, significando algo celestial, algo divino, essa estrela que significa o nascimento de um grande personagem, de um grande rei, essa estrela depois os judeus, né, de forma, vamos dizer assim, equivocada, essa estrela eles vão relacionar com um homem que era considerado lá no ano 135, mais ou menos 135, eles vão relacionar um homem que eles diziam ser o Messias, olha, 135 depois de Cristo. 135 depois de Cristo, os judeus vão dizer
que essa estrela era o Bar Cobá, ou seja, filho da estrela, Bar Cobá, que era considerado Messias também, né? Então os judeus na época ali não acreditaram que Jesus era o Messias. Então 135 anos depois de Cristo, eles viram um homem ali chamado Bar Cobá, filho da estrela, e não, esse daí é o nosso Messias. Então você vê que, mas a profecia, tudo apontava para Cristo, para Jesus, tudo apontava para ele. Então Mateus tem essa preocupação, de fazer isso, de colocar essas profecias do Antigo Testamento, ok? Então ele fica alarmado, Herodes fica alarmado, toda Jerusalém, como o texto bíblico diz, fica alarmado com essa notícia e depois manda matar, né? Nós sabemos da história, ele manda matar porque os magos não trazem a notícia do menino. 2.2, a rejeição do Emanuel. Isso daí é interessante porque quem procura a estrela, quem procura o rei dos judeus, são gentios. São pessoas que não eram judeus, que não eram do povo escolhido. E o povo, os sacerdotes, os escribas, que sabiam da profecia de Miqueias, que nasceria um rei, que nasceria que apacentaria Israel em Belém, a profecia de Miqueias, ele nasceria em Belém. Eles sabiam tudo isso, os sacerdotes, os escribas, eles sabiam da profecia, de todas as profecias, e eles não se importaram com nada disso, com a procura, eles não se importaram com a procura dos magos, eles não se importaram com as escrituras, ou seja, a rejeição do Emanuel, né, em relação ao seu próprio povo. Mas foi os gentios que procuravam, foi os gentios que se importaram. Então você vê já demonstrando a inclusão dos gentios na salvação, né? Então, meus amados irmãos, tópico 3, temos pouco tempo, vai falar a respeito do início do ministério de Jesus, o seu batismo. O batismo dele tem um significado muito grande porque ele não precisava ser batizado. Mas Mateus vai usar esse termo para que se cumprisse toda a justiça. Então, ali é a aproximação do Emanuel. É o Emanuel cumprindo, é o Emanuel se aproximando, é o Emanuel que se identifica com o homem, quer cumprir, quer ser o exemplo. E no 3.2, a tentação e o ministério dele, onde depois que ele é batizado, ele inicia seu ministério ali, né? Tem a tipologia onde ele fica 40 dias no deserto, né? Representando ali os 40 dias que o povo de Israel ficou no deserto, e ele venceu sem reclamar, ele venceu sem pecar. Então Mateus ele faz essa correlação entre Jesus e Israel, entre Israel e Jesus, entre Jesus e Israel. Então, Mateus faz sempre essa correlação, essa tipologia, dizendo que aonde Israel falhou, aonde Israel pecou, ele foi perfeito. Então, ele foi trazido do Egito, né, como a profecia de Oséias: do Egito chamei o meu filho. Ou seja, quando Herodes mandou matar as crianças, né, eles fugiram para o Egito. E depois Deus manda eles voltarem do Egito, ou seja, do Egito chamei meu filho. Então, Mateus ele vai fazendo essa correlação entre a história de Israel e a história de Cristo, dizendo que Cristo foi superior, que ele é superior porque ele cumpriu, nele se cumpre e ele foi perfeito. Então, ele é chamado do Egito porque o rei morre, o anjo fala, pode voltar, ele volta do Egito, e aqui no deserto ele suporta os 40 dias, ele vence os 40 dias. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver que o nascimento dele é um nascimento transcendental, um nascimento divino. É o Emanuel conosco. É o Emanuel que está conosco. A infância dele foi uma infância que é onde ele ficou no Egito. Ele nasceu, foi para o Egito. Do Egito chamei meu filho, simbolizando a libertação, né? Onde o povo de Israel sai do Egito ali, ó. Acontece o êxodo. Do Egito chamei meu filho. O deserto ali, a tentação no deserto, representando os 40 dias que o povo de Israel ficou no Egito. Então, tem uma correlação. Mateus tem essa intenção de fazer essa correlação entre Israel e Jesus, dizendo que Jesus cumpriu, ele foi perfeito, ele ele começa uma nova história, uma libertação, um novo êxodo. E ali ele começa na Galileia, a partir da tentação, começa na Galileia o seu ministério, tá? Um local muito povoado, um local muito grande, onde existia muitos gentios também. Ele começa na Galileia a sua história, o seu ministério. Então nós vamos ver, meus amados irmãos, que
Mateus ele tem essa intenção teológica de mostrar o nascimento dele como divino, de mostrar o nascimento dele como algo sobrenatural, mostrando ali as aparições do anjo, mostrando ali que o propósito de Deus ia se cumprir, que José deveria entender que o Emanuel, o nascimento daquela criança era o Emanuel, era o Deus conosco. E mostrou toda a perseguição que aquele menino, né, que a mãe sofreu ali, grávida, nasceu em Belém e foi para o Egito depois. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver que Deus ele tem propósitos, Mateus ele tem essa intenção teológica de fazer esse relato e nós aprendemos muito com isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Até domingo. Boa aula para vocês em nome de Jesus.